será sobre fisiologia cardiovascular. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre os fatores de risco cardiovascular. Então vamos lá. O que é considerado um fator de risco? Fator de risco é alguma coisa que predispõe o indivíduo a determinada situação. E nesse caso aqui são fatores de risco que acometem o sistema cardiovascular. Existem fatores que não dependem do estilo de vida, como os fatores hereditários, só que assim, há umas exceções, quando nós falamos, por exemplo, de epigenética. Epigenética é como o ambiente interfere no nosso DNA por meio de acetilações e metilações, então a gente pode modular o DNA, mas ainda enquadramos os fatores hereditários como fatores não modificáveis, que não dependem, idade e sexo. Agora, existem fatores que dependem do estilo de vida, se você fuma ou não, colesterol alto, hipertensão, sedentarismo, obesidade e diabetes mellitus. Exatamente, diabetes também tem correlação com o problema cardiovascular. Quais são as principais doenças que afetam o sistema cardiovascular? A hipertensão arterial é a principal. Hoje, a Sociedade Americana do Coração considera a pressão 12/8 como uma pressão já elevada. Lógico que nós temos peculiaridades de indivíduos que têm uma pressão considerada normal, que pode ser de 10 por, enfim, outro valor de diastólica. Então, assim, é sempre bom antes de aferir a pressão saber o que, em geral, dá normal para aquele indivíduo. Mas, segundo a sociedade, de forma ampla, nós podemos dizer que o normal é menor que 120/80 ou 12/8, que é o 120 indica a pressão sistólica, que é o primeiro pulso, e o segundo indica a diastólica, o último som que você ausculta. Nós temos quadros de crise hipertensiva, que a pessoa tem que ir imediatamente para o hospital, para emergência, que é uma pressão quando é maior que 180/120, esse vermelhão aqui do fundo. Outra patologia, aneurisma, é quando eu tenho dilatação permanente de uma artéria, que pode levar à sua ruptura, provocando hemorragia, que pode levar à morte. Arteriosclerose, que é o estreitamento e endurecimento de uma artéria devido ao acúmulo de placas de ateroma, e aí nós falamos de gordura. Angina, que é uma dor no peito, que pode surgir devido à diminuição de abastecimento de oxigênio naquele músculo cardíaco. E isso pode ter sido decorrente do estreitamento de uma artéria, como no exemplo aqui da arteriosclerose. Infarto do miocárdio, então as células cardíacas são chamadas de miocárdicas, que ficam no miocárdio. Então, interrupção do fornecimento de sangue a uma parte do miocárdio, causando essa obstrução na artéria coronariana. Pode levar, então, a essa ausência de suprimento de oxigênio e perda maciça de células locais. Isquemia cerebral, como o nome sugere, já é um processo que ocorre nos vasos sanguíneos cerebrais. Nós temos vários vasos. Ocorre quando um coágulo se desprende da parede de um vaso e desloca-se na coagulação, podendo provocar entupimento, fechamento, oclusão daquele vaso. E a consequência é a falta de oxigênio. A pressão arterial, aqui tem um exemplo bem clássico, que é o caso do Kurt. A maior parte dos casos de hipertensão é hipertensão essencial, que significa a pressão sanguínea arterial alta, que não pode ser atribuída a uma causa particular. Já que sua pressão sanguínea está apenas levemente alta, Dr. Kurt disse a Kurt, vamos ver se podemos controlá-la com mudanças no seu estilo de vida e um diurético. Olha os medicamentos aí. Você precisa reduzir o sal e a gordura da sua dieta, fazer algum exercício e perder peso. O diurético ajudará seus rins a eliminar o excesso de líquido. Parece que você está me pedindo para começar uma vida completamente nova, disse Kurt, mas finalmente disse eu vou tentar. Ao final dessa aula, eu quero que vocês consigam responder qual a justificativa para reduzir a ingestão de sal e tomar diurético para controlar a hipertensão. Então, essa pergunta aqui,
No final da aula, no fórum do Avan, vocês devem responder. Então, agora nós vamos entender um pouco sobre como funciona essa fisiologia cardiovascular.